Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Belmonte, algumas perguntas são mais delicadas, mas a gente também tem que fazer, claro, porque é o nosso dever aqui, jornalístico, e muita gente comenta, né, há um entendimento em algumas questões. Eu sei que você já falou isso com o Arnaldo Tironi, e talvez possa ser um assunto já batido até pelo tempo que você já está trabalhando no São Paulo, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de falar para uma nova audiência, audiência que recicla, né? Há um entendimento geral, não massificado, mas há um entendimento de boa parte de alguns torcedores de que há uma ilegalidade no seu cargo por conta de alguns artigos do estatuto do clube, que alguns dão uma margem de interpretação dúbia, outros afirmam algumas questões, então fica esse entendimento, e muitas pessoas falam, mas eu entro no site do São Paulo, putz, não tá o nome do Belmonte, tem da comunicação, tem de outros tal, e o do Belmonte não tá. Então eu sei que você já falou sobre isso em algumas oportunidades, mas a gente tem uma audiência que vai se ampliando. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que é uma oportunidade de esclarecer, né? E você também comentasse um pouco da sua trajetória também, porque você passou pelo basquete, você passou nesse projeto do basquete que hoje está na NBB, foi vice-campeão e tal, e como que foi um pouco dessa sua preparação para chegar até a diretoria de futebol do São Paulo, para que o Júlio chegasse e falasse, bom, eu confio, o homem de confiança para esse cargo é o Belmonte. Queria que você falasse um pouco sobre isso para gente. Primeiro assim, né, essa questão, eu não tenho nenhum problema de falar disso, né, eu sou um diretor institucional, eu não sou remunerado, eu não tenho salário do São Paulo, eu sou abnegado, e trabalho em favor do São Paulo. Ao nosso ver, isso já está mais do que esclarecido, tanto está esclarecido, que eu estou há 3 anos e meio no cargo. E se fosse legal, já teriam me tirado do cargo. Tentaram me tirar do cargo. Porque, ao meu ver, essa foi uma questão meramente política. Porque o estatuto não diz que eu não posso ser diretor. O estatuto diz que eu não posso ser remunerado se eu não for executivo. Eu não sou remunerado e não sou executivo. O estatuto deixa aberta essa situação, que aliás, eu coloco sempre a minha posição clara, eu acho que é fundamental em todos os departamentos de São Paulo a presença de gente que conhece o São Paulo. E eu conheço muito bem o São Paulo. A minha trajetória, né, além de ter sido jornalista da Jovem Pan por 25 anos, né, e acompanhar o futebol todo esse tempo, e acompanhar de perto o futebol, porque também, Chacon, Gabriel trabalharam lá. Só de você trabalhar numa emissora do porte da Jovem Pan, no esporte, e eu tinha relação, eles trabalharam lá e sabem disso, muito próxima com todos os profissionais do esporte, com o Vanderlei, com o Flávio, na época, Quartarolo, o Nilson, você está o tempo inteiro conversando de futebol, que é muito da nossa vida mesmo. Então, você vai também entendendo o que é o mundo do futebol, o mundo do futebol. E aí, quando minha trajetória no São Paulo eu sou... primeiro, sou eleito conselheiro, sou o 5º conselheiro mais votado, pela primeira vez que eu me candidatei. Depois, eu passo, sou diretor do estádio do Morumbi. Depois de diretor do estádio, eu sou diretor-geral do clube. E aí eu crio o projeto do basquete. O projeto do basquete nasce no São Paulo, não tinha nada. São Paulo não tinha basquete. Eu crio o projeto, vendo esse projeto. Esse projeto, é bom que se diga, porque também há uma informação que é errônea. Esse projeto, antes da pandemia, ele era totalmente sustentável. O Banco Inter, à época, era um patrocinador que nos ajudava muito no basquete naquele tempo. Então a gente tinha um projeto sustentável que sai do nada, um projeto que sai do nada, com pouco recurso, trazendo um executivo, que era o Rossi, né, fazendo a gestão da modalidade, e uma modalidade que sai da 2ª divisão, vai à 1ª divisão, conquista o Campeonato Paulista, chega a vice-campeão mundial, conquista a Champions League das Américas. Os resultados do basquete fizeram com que o Júlio, com quem eu já tinha relação política, olhasse e falasse, cara, o que você implantou no basquete é o que eu preciso no futebol. Gestão. Sair do nada, sem recurso, ter um executivo que contrate os atletas, porque eu nunca joguei basquete na vida. Ao contrário de futebol, que a gente jogou. Mas basquete, eu nunca joguei basquete na vida. Então eu trouxe um executivo, que foi o Rossi, que era o presidente antes do NBB, estava saindo,
eu pedi para o Rossi vir nos ajudar no basquete sem remuneração na época. Depois ele vai contratado pelo Leco para o marketing. Mas o Rossi vem de forma empresário também de muito sucesso nos ajudar, mas como executivo, porque ele conhecia os jogadores para contratar um time. E tudo isso é o que montei no basquete. E público, mudei o ginásio, reformei o ginásio, conseguimos patrocínio para telão, pusemos LED no ginásio. Ou seja, eu mudei toda a estrutura do São Paulo para o basquete. O Júlio viu isso e falou, cara, eu preciso de alguém que faça gestão do futebol. E aí foi o que eu fui fazer. Eu apresentei um projeto para o Júlio do que eu acreditava. Eu preciso de um elenco mais cascudo, que independe se o jogador tenha nome ou não tenha. Eu canso de dizer isso, mas é muito importante porque isso tem o meu dedo. Tem o dedo do Rui, tem o dedo do Muricy, tem o dedo do Nelson que está aqui comigo. Né? Pega o nosso time. Rafael, era reserva há 10 anos. Né? Não jogava. E nós fomos buscar o Rafael, que hoje está na seleção brasileira. Rafinha, que era o titular, rebaixado para a segunda divisão com o Grêmio. Né? Arboleda, que nós renovamos, já era jogador nosso. Beraldo, um menino da base. E o Alan, que nós trouxemos por um preço baixíssimo, hoje o nosso titular da MLS. Né? O Wellington, da base. Pablo, da base. Alisson, jogador da segunda divisão, tinha caído com o Grêmio para a segunda divisão. O Wellington Rato, caído para a segunda divisão com o Atlético Goianiense. O Caleri, que todo mundo falava que ia trazer o Caleri. Vocês são São Paulinos. Quantos vocês ouviram dizer? Nós trouxemos por empréstimo. Depois pagamos 3 milhões de dólares ao longo de 3 anos. 1 milhão por ano. Num jogador Caleri. Que ninguém trouxe, mas nós trouxemos no último dia da janela. Né? A história do Caleri é muito boa de se contar, porque o Caleri também esperou outras propostas melhores e nós lá, esperando a janela. Quando ligou para nós, faltando 4 horas, estava tudo pronto. Está aqui. E trouxemos o Caleri, na época, por empréstimo, né? Depois o Lucas, que esse sim, um jogador que a gente trouxe também por empréstimo, para ver se queria ficar. Ele não tinha certeza se queria ficar no Brasil. Então, o time que a gente montou, e o Nestor da base, o time que a gente montou é baseado nisso. Eu conto uma história que é apenas para vocês entenderem um pouco o que era o São Paulo. Eu digo que quando eu cheguei diretor lá, aquele time que eu encontrei, se eu estivesse de carro, não ouvindo rádio, chegasse no Morumbi faltando 5 minutos para acabar o jogo, descesse e ficasse na boca do túnel ali, esperando o time descer do campo. Eu olhava para aquele time e eu não sabia. Terminava o jogo, eu não sabia se eles tinham ganho, empatado ou perdido. Eu olhava para os atletas e não conseguia entender. Ganhou, empatou ou perdeu. Era essa a sensação que eu tinha. Hoje, se eu fizer a mesma coisa e chegar faltando 2 minutos, e a hora que eu ver o meu time descer do gramado, eu sei se ele ganhou, se ele empatou ou se ele perdeu, só no olhar dos atletas que eu tenho. E é isso que eu dizia para o Júlio. Eu preciso de gente que tenha compromisso com a camisa do São Paulo. São Paulo vai perder, e vai perder até mais do que ganhar, porque qualquer um perde mais do que ganha. Mas a gente, com o investimento que a gente tem, muito menor do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que o Atlético Mineiro, a gente vai ter mais dificuldade. Mas eu preciso desses caras. E hoje, eu garanto a vocês, o nosso time talvez não seja o melhor tecnicamente, mas eu não tenho dúvida que não tem time mais comprometido do que o nosso. E a imagem que eu marco como minha, qual é a imagem da gestão? É o título, não é? A minha imagem, e vocês como São Paulinos vão lembrar, e ela tá para quem quiser ver. A imagem que eu tenho na minha cabeça é o final da partida São Paulo e Flamengo no Maracanã, quando o juiz apita o final do jogo 1-0 para nós. Meus jogadores desabam. O Caleri caiu quase desacordado. Se você olhar, tem 6 desabados. Desabaram. Eles não tinham mais, não aguentavam mais. Esse é o time que eu queria. Esse time que vai até o fim. Eu arrepio de falar. O time que vai até o fim na luta para ganhar. Podemos perder, mas vai lutar. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.